pensar um pouco. Nós falamos na semana passada sobre as experiências que nós temos com Deus, e que essas experiências, elas precisam se transformar em vivência. Elas precisam transformar a nossa vida, a nossa maneira de viver. E aí, hoje eu gostaria de dar continuidade falando assim, como que isso acontece na nossa vida prática, no dia a dia. E aí, se você observar aqui, Paulo fala no texto sobre desenvolver a nossa salvação. Sabe, irmãos, um dos equívocos grandes que nós cometemos na vida cristã é pensarmos que salvação é apenas o direito de morar no céu. Então nós sempre pensamos em salvação como algo futuro, algo que virá a acontecer, né? E não algo que nós já temos, que nós já estamos vivendo. E aí isso cria no coração das pessoas, dos cristãos, dois tipos de comportamento. O primeiro é aqueles que pensam assim, bom, então se eu vou ser salvo lá no futuro, né? Então a minha salvação é depois da minha morte, então é lá no futuro, eu preciso então lutar para que eu não perca essa salvação. Nós, na escola dominical, nós estudamos aí sobre segurança da salvação, né? Mas tem muito cristão que vive a vida tentando obedecer, tentando guardar os mandamentos do Senhor, tentando fazer algo para preservar, segurar a salvação. O outro comportamento também errado são aqueles que pensam assim, bom, eu já tenho garantido a minha salvação, então eu posso viver de qualquer maneira. Aí isso é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, quando eu morrer, então eu vou me preocupar com salvação quando Deus vier me buscar e me chamar. Mas observe, meus irmãos, que aqui no texto, o apóstolo Paulo fala que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E aí então no verso 12, ele diz para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, irmãos, como que nós podemos desenvolver algo que nós não temos? Então a salvação não é algo que nós teremos, mas é algo que nós já temos. Desenvolver a salvação significa, irmãos, viver a vida de maneira que nós vamos crescendo como salvos. Então a salvação, irmãos, não é um evento que acontecerá lá no futuro, mas a salvação é algo que Deus já nos deu para vivermos aqui na terra. Então não podemos pensar que a salvação é algo inacabado e que nós estamos então agora contribuindo com Deus para salvar nós mesmos. Não, irmãos, a salvação é de graça. Deus é que nos salvou em Cristo Jesus. Mas nós podemos desenvolver a salvação crescendo no conhecimento, na maturidade, na responsabilidade como cristão. E é isso que Paulo está desenvolvendo aqui no texto, e está falando sobre isso aqui no texto. Então é amadurecer, significa então como nós vamos viver essa salvação aqui no mundo. Então vamos pensar, nós somos salvos do quê? Dos nossos pecados, né? Da condenação eterna. Mas nós somos salvos para quê? Para viver aqui no mundo, né? E viver no mundo como uma pessoa salva. Então desenvolvendo a salvação, já que Deus nos salvou e nós iremos para o céu, mas enquanto isso, nós temos que viver aqui na terra e desenvolver a salvação. É isso. Outra coisa errada, irmãos, que muitas vezes nós pensamos é assim, que nós fomos salvos para irmos para o céu. Está errado, irmão. Céu não é destino, céu é origem. Ninguém vai para o céu, volta para o céu, retorna para o céu. Não é? Cristão não vai para o céu. Cristão é alguém que é do céu. Então ninguém é salvo para ir para o céu. É salvo para viver aonde? Na terra. Aí, no final de tudo, retornar para o céu. Então, céu não é destino, destino é aqui na terra. Céu é origem. Onde nós somos criados? Na eternidade, em Cristo. Então, se nós somos criados na eternidade em Cristo, nós estamos aqui no mundo de passagem. Nós estamos vivendo aqui no mundo como a experiência de alguém que está salvo aqui no mundo, vivendo de passagem para depois ir para a eternidade. Tem uma historinha muito interessante que eu até já contei uma vez aqui na igreja, de uma pessoa que queria conhecer um homem que era tido como o mais sábio do mundo, era um guru daqueles lá da Índia, e o cara morava
numa caverna, e as pessoas levavam comida para ele lá, e aqueles meditando o dia inteiro lá dentro. E aí alguém tinha dito que era o homem mais feliz do mundo, e o homem foi lá conhecê-lo. E saiu, pegou o avião, viajou várias horas. Quando chegou lá, andou indo tanto a pé até chegar nessa caverna. Quando chegou, viu um homem sentado num tapete no chão, com uma roupinha básica, e as pessoas levavam comida para ele, água para ele. Ele vivia ali o tempo inteiro meditando. Aí o cara olhou para ele e falou assim: mas você que sabe que é o cara mais feliz do mundo? Ele disse assim: eu não sei, eu sou feliz. Ele falou: não, como você é feliz? Você não tem nada. Aí, você não tem nada, não tem roupa, não tem. Os outros têm que trazer comida para você. Aí você é um homem feliz, não tem nada. Aí ele perguntou para ele assim: de onde você é? Ele falou: eu sou lá do Brasil, um país longe, muito longe. Demorei muito tempo para vir. Ele falou assim: cadê sua bagagem, suas coisas? Ele falou: não, eu não trouxe nada não, porque eu estou aqui só de passagem. Ele falou: eu também, eu estou aqui só de passagem. Irmãos, enquanto nós estamos aqui de passagem, é o tempo que nós temos para viver a vida cristã, para viver como salvos nesse mundo e fazer a diferença que Deus nos colocou aqui para fazer. Então, desenvolver a salvação significa, irmão, viver a salvação na prática, no dia a dia, viver como salvos aqui nesse mundo. E aí, meus irmãos, tudo que nós precisamos saber de como nós devemos fazer para viver a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação, está numa pessoa. Essa pessoa é Jesus. Então pense, irmãos, Jesus não veio aqui no mundo para nos ensinar como que nós faremos para ir para o céu. Não, Jesus veio no mundo, irmãos, para nos ensinar como que alguém que é lá do céu deve viver aqui na terra. Então, cada exemplo de Jesus, cada ação de Jesus, cada palavra de Jesus, cada pensamento de Jesus, cada motivação que Jesus expressou, tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Se você começar a aplicar e observar, você verá que tudo aquilo que Jesus viveu e falou aqui no mundo foi para nos ensinar como alguém que é de Deus vive aqui no mundo. Irmãos, esse é o motivo pelos quais Jesus veio como criança. Então, Jesus podia ter vindo como adulto, mas Jesus veio como bebê, como criança. Sabe por quê, irmãos? Porque até as crianças, elas têm a motivação de olhar para Jesus e ver como Jesus vivia. Lucas diz, irmãos, lá que Jesus era obediente aos pais em tudo, quando criança. E aí Paulo fala lá na frente, dizendo assim, que os filhos devem obedecer em tudo os pais no Senhor. Está vendo? Até a criança, até a vida infantil de Jesus é exemplo para nós, para a gente saber como que a gente deve viver aqui na terra. Então, cada situação que Jesus viveu aplica perfeitamente a nossa vida. Basta que a gente olhe isso com atenção. E aí, o que Jesus pensou, falou, o que negou fazer, tudo tem a ver, meus irmãos, com a nossa vida aqui na terra, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra. E aí, então, Paulo vem e orienta, dizendo: então, já que você é salvo, já que você é de Deus, que você está vivendo aqui, já que você não será salvo, mas você voltará para a eternidade, então, enquanto você está vivendo aqui na terra, ele diz assim: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Mas como que nós podemos fazer isso? Então, primeira coisa, irmãos, tendo a visão de que Ele nos predestinou para sermos conforme mais do Seu Filho aqui no mundo. Então, tendo a visão, irmãos, que Deus preparou na eternidade tudo para que nós tivéssemos um modelo, que Deus iria nos transformar naquele modelo. Então, desenvolver a salvação, irmãos, em cada dia nós estamos mais próximos desse modelo, que é Jesus. Olha outra equívoco, irmãos. Nós olhamos predestinação como se fosse o direito de ir para o céu, ou a escolha para ir para o céu. Irmãos, salvação não tem, a predestinação não tem nada a ver com salvação. Nada.
A Bíblia diz que Deus nos predestinou lá em Romanos 8:29 para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então Deus predestinou, ou seja, destinou antes que nós fôssemos segundo a imagem de Jesus. Isso é que é predestinação. Então predestinação, irmãos, não é para o céu, não é para ir para o céu. Predestinação é para viver na terra, aqui na terra. E é isso. Ninguém é predestinado para ir para o céu. Nós somos predestinados e destinados antes para viver conforme a imagem de Cristo. Esse foi um dos motivos de Jesus viver aqui na terra, irmãos. Não só para morrer pelos seus pecados, não só para abrir a porta da salvação para a sua vida, mas que ele fosse o modelo para que você pudesse seguir a Jesus. E a maneira que Jesus vivesse, você na sua vida, desenvolvendo a sua salvação, você vai se tornando semelhante a Ele. Foi para isso que Ele enviou Jesus ao mundo. Irmãos, isso tem a ver com natureza e não apenas com comportamento. Comportamento é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas natureza é aquilo que nós somos. Então a Bíblia diz que Deus está nos tornando. Deus começou uma obra em nós, aqui em Filipenses ele vai completar até o dia de Cristo. Então, irmãos, Paulo diz que Deus está formando em nós a natureza de Cristo. Então Deus está passo a passo, nós estamos sendo criados, nós estamos sendo formados na natureza, na imagem do Senhor Jesus. Então Paulo diz que Cristo está sendo formado em nós, e Ele é a esperança da glória. Então Deus está nos tornando, e é isso que desenvolve a salvação, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, se desenvolver a salvação é entender o propósito de Deus para a minha vida aqui na terra. Então Deus quer que eu entenda que Deus tem um propósito, tem um objetivo na minha vida aqui. Paulo diz que nós devemos andar de modo digno da vocação que nós somos chamados. Sabe, irmãos, o propósito, num sentido geral, ele é para todos. A vontade de Deus, ela é determinada a todos nós com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Que nós vivamos aqui no mundo para a sua honra e para a sua glória. Mas de maneira específica, irmãos, para cada um de nós, Deus tem um propósito determinado para cada um, para cada vida aqui na face da terra. Esse propósito, irmãos, eu preciso conhecê-lo, para que eu não fuja do propósito de Deus para a minha vida. Razão de muita coisa errada que dá conosco, razão de muitas decepções que nós temos na nossa vida, é porque nós não estamos compreendendo o propósito, e nós muitas vezes estamos fazendo justamente aquilo que é contra o propósito de Deus para a nossa vida. Não, irmãos, pense, não contra a vontade de Deus, mas contra aquilo que Deus determinou para nós. Talvez você está vivendo em obediência, você está sendo uma pessoa consagrada a Deus, mas você não encaixou no propósito. Você não compreendeu o que Deus deseja de você, qual é a missão que Deus tem para a sua vida. E assim então você está vivendo no mundo, tentando obedecer a Deus, servir a Deus, mas não está sendo útil na mão de Deus naquilo que Deus determinou. Então a nossa utilidade para Deus aqui no mundo, ela só é determinada quando nós entendemos o propósito de Deus. Então nós só encaixaremos no propósito se nós compreendermos. Se não entendermos, não há como. E aí Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo disso. Pensa, irmãos, na oração de Jesus lá em João 17, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, cumprindo o propósito que o Senhor determinou que eu fizesse. Quando Jesus diz assim, está consumado, está pago, Jesus estava falando sobre os pecados pagos na cruz. Mas quando Jesus diz assim, que eu cumpri o teu propósito, a tua vontade aqui na terra, Jesus está dizendo assim, aquela obra que o Senhor colocou na minha mão para fazer, eu fiz. Irmãos, Deus espera que no final de tudo, nós cheguemos no mesmo ponto, e que ao chegar diante de Deus, nós estejamos dizendo para Deus assim: Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse, aquilo que o Senhor na eternidade planejou que eu fizesse, aquilo que o Senhor na eternidade decretou que eu fizesse aqui no mundo. Então eu cumpri a obra que o Senhor colocou na minha mão, está acabada. Mas
eu dizer isso, eu tenho que entender o propósito de Deus. Para eu viver esse propósito, eu preciso compreender o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso então, irmãos, entender que o propósito de Jesus aqui no mundo não foi só dar a sua vida por nós. Esse foi uma parte do propósito. Mas, irmãos, o propósito de Jesus esteve em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Então, veja, qual que é a nossa dificuldade? Pensar, irmãos, que a nossa salvação se limita naquilo que Deus já fez por nós para a eternidade, e não entender que a nossa salvação significa a maneira em que nós vamos viver aqui no mundo para honrar e glorificar Deus com esse propósito. E aí Jesus é o nosso exemplo. É observando como Jesus viveu, como Jesus desenvolveu o seu ministério aqui no mundo, é que nós vamos então viver e desenvolver o nosso ministério aqui no mundo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, desenvolver a salvação significa ter a consciência da razão por estarmos aqui no mundo. Qual a razão de você estar aqui? Por que Deus não levou você para o céu a partir do momento que você entregou sua vida para Ele e conheceu e entregou sua vida para Jesus? Se Deus tivesse feito isso conosco, irmãos, isso evitaria um monte de coisa ruim, tanto na nossa vida, como para a obra do Senhor aqui no mundo. Se Deus tivesse nos levado logo que nós nos convertemos, então isso seria muito melhor. E Paulo disse que morrer é lucro, então seria muito melhor para a nossa vida. Mas Deus tem uma razão de estarmos aqui no mundo. Deus tem um propósito para você viver aqui nesse mundo. E entender a razão de estar aqui, irmãos, isso é parte primordial da vida cristã. Eu vou desenvolver a minha salvação entendendo qual o motivo de Deus me deixar aqui no mundo. Por que Deus não me levou para a eternidade quando eu me converti? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós vivemos não por revelação, mas vivemos por expectativas. Esse é o nosso problema. Ao invés de nós trabalharmos por revelação na nossa vida aqui no mundo, nós trabalhamos por nossas expectativas. Então nós traçamos um monte de expectativas na nossa vida. E aí sabe o que nós queremos, irmãos? Nós queremos é que Deus abençoe e faça com que essas expectativas sejam alcançadas. Nós não queremos obedecer à vontade de Deus e viver por revelação de Deus, aquilo que Deus mostra. Nós queremos traçar as nossas expectativas, nossos planos, e queremos que Deus abençoe. Aí, irmãos, a gente vê um monte de mensagens dizendo assim: o crente tem que sonhar, o crente tem que ter expectativa grande, o crente tem que pensar alto, o crente tem que desejar ser próspero, ser rico. Não é assim que a gente vê o tempo inteiro falando, não é, irmãos? O crente tem que desejar estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, e não aquilo que é a sua expectativa. Eu não posso querer que Deus abençoe os meus sonhos, os meus planos, se eles não fazem parte do propósito de Deus para a minha vida. Senão, irmãos, eu estou vivendo por expectativa e não por fé. E aí, irmão, isso se aplica em cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida. Na área profissional, na área familiar, na área financeira. Tudo, irmãos. Eu preciso viver debaixo de revelação e não debaixo de bênção. As pessoas hoje não querem, irmãos, revelação, porque revelação muitas vezes não é de acordo com as suas expectativas. Sabe, irmãos, Jesus, uma pessoa que não demonstrou nenhuma expectativa fora da vontade de Deus, do propósito de Deus. Pense, irmãos, quando as pessoas apertaram Jesus para Jesus fazer as coisas, Jesus dizia assim: ainda não é chegada a minha hora.
Jesus sabia perfeitamente a hora de fazer as coisas, porque Jesus vivia por revelação, não por expectativa. Quando as pessoas vinham buscá-lo por causa da bênção que ele podia dar, ele dizia: vocês estão me buscando não é porque creem em mim, mas é porque eu te dei pão e você alimentou, e você está querendo. Então você está querendo é bênção e não andar comigo. Jesus tinha plenamente convicção. A Bíblia diz que Jesus não confiava no homem, não se deixava confiar a ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus conhecia muito bem o coração do homem. Sabe por que nós frustramos? Não são as pessoas que nos frustram. Nós frustramos é porque nós colocamos expectativas nos outros, nas coisas, nas situações, naquilo que nós abrimos os olhos e aquilo enche os nossos olhos. Nós então formamos expectativas e aquilo, vou alcançar aquilo vai ser melhor. E às vezes, irmãos, grande parte das nossas orações estão ligadas justamente a isso, para pedir que Deus abra a porta, mude situações, que Deus faça coisas para que as nossas expectativas sejam contempladas. Aquilo que nós almejamos, aquilo que nós traçamos, ao invés de pedir a Deus revelação e dizer: Senhor, mesmo que a minha vida seja uma vida simples, mas se eu estiver dentro da tua vontade, Senhor, isso é que tem sentido para a nossa vida. Sabe, irmãos, Jesus diz assim: aquele que vier após mim, quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. A si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Qual foi o propósito de Jesus? Servir e dar a sua vida. Ele disse: eu não vim aqui no mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida e resgate de muitos. Qual que é, irmãos, a razão que você está aqui no mundo? Talvez você não entendeu, mas a razão que você está no mundo aqui é para servir e dar a sua vida, irmãos. É para isso que Jesus disse: quem perder sua vida, achá-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, ele diz: achá-la. Então, irmãos, a razão de estarmos aqui no mundo é para servir e sofrer, irmãos. É por isso que nós, quando cremos, Deus não dá vida mansa, irmãos, para ninguém. Sabe, irmãos, família é o lugar onde você sofre por uma boa causa. Pensa aí, irmãos. Todo mundo sofre com família. Pensa, não tem ninguém que não sofre com família, com relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma oportunidade que Deus dá para servir e sofrer, irmãos. Mas sofrer por uma boa causa, sofrer por um motivo, sofrer cumprindo um propósito. Deus nos chamou para que nós sofrêssemos por Ele. Isso faz parte do Evangelho, irmãos. Às vezes as pessoas estão pregando o Evangelho que está totalmente fora da realidade bíblica. Deus, quando chamou, disse: olha, no mundo tereis aflição. Jesus disse assim: os inimigos, irmãos, olha aí, pensando em família, onde Jesus disse que estão os nossos inimigos? Nós estamos achando que é lá fora no mundo. Onde que é, irmãos? Jesus disse: os inimigos são usados de onde? Da sua? Pode falar, irmão. Da sua própria casa. Jesus disse: eu vim para colocar pai contra filho, irmão contra irmão. Eu vim para trazer espada. Lembra, irmãos? Sabe por quê? Porque o Evangelho é cruz, irmãos. O Evangelho não é boa vida, não, irmãos. Porque a razão de estarmos aqui é porque a nossa vida faz diferença no mundo em que nós estamos vivendo. A razão de estar aqui, irmãos, é para que eu possa servir, para que eu possa me sacrificar a favor das pessoas que Deus colocou na minha vida. Então, quando Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, onde começa isso, irmão? É na própria casa, é na família que começa isso. Mas, meus irmãos, é o melhor lugar onde a gente pode sofrer, porque a gente vai sofrer por quem a gente ama. Pensa, irmãos, Jesus não sofreu pelo mundo. Jesus não sacrificou pelo mundo. Jesus sacrificou por aqueles que amam, que somos nós, a nossa vida.
Por isso, irmãos, nós hoje somos seu corpo, sua vida. Então, quando ele morreu por nós. Meus irmãos, a razão que nós estamos aqui, servir a Deus, irmãos, e sofrer por uma boa causa. Quando nós queremos a bênção de Deus para contemplar as nossas expectativas, irmãos, nós estamos caminhando para o lado oposto daquilo que é o Evangelho. Quando nós queremos, irmãos, uma vida de paz, de sossego aqui no mundo, nós estamos agindo fora daquilo que é prometido na palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, não é hora de recreio, aqui não é hora de descanso, aqui é hora de vivermos o propósito de Deus, irmãos. Aqui é hora de vivermos aquilo que Deus planejou para nós aqui no mundo. Precisamos entender isso, irmãos. Todo cristão, quando sofre por uma boa causa, irmãos. Porque está sofrendo pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus aqui no mundo. Irmãos, às vezes é por a gente ouvir isso que a gente queria ouvir, era uma coisa muito mais boa, né? Alegre, e dizer que na sua casa vai estar cheia de alegria, de paz, de sustento, de tudo que você almeja e deseja, que a sua vida vai ser próspera e tudo, irmãos. Isso não é para aqui, irmãos. Aqui é o lugar onde nós estamos servindo a Deus. Nós seremos servidos, irmãos, e entraremos no gozo quando nós estivermos na eternidade. Jesus falou que depois de tudo, no final de tudo, quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós vamos ouvir o Senhor assim: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Aí diz assim: entra no gozo. Então, onde é que nós vamos viver uma vida de descanso, irmãos? Aqui na terra, irmãos. Aqui na terra é lugar de luta e serviço. Aqui é lugar de luta e serviço. Entra no gozo do teu Senhor, lá na eternidade, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos viver o projeto de Deus, irmãos. Nós devemos viver o propósito de Deus para a nossa vida. É por isso, irmãos, que crente sofre, que crente passa por decepção, que crente tem angústia, que crente passa por lutas. Essa semana, irmãos, mais um pastor sucedor. Você viu aí? Saiu na rede social. Deixou a mulher e duas crianças pequenas. Estava vivendo um momento de depressão profunda. E olha, irmãos, ele era líder de um ministério que dava ajuda para pessoas que andavam com problemas depressivos. Ele não aguentou a pressão, irmãos, e tirou a vida. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de graça para a gente viver. Precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar Deus. Precisamos assumir o compromisso com Deus e pensar: Deus te colocou aqui no mundo, irmãos. Não foi para desfrutar das coisas do mundo. Deus colocou aqui no mundo para que você possa servir a Deus e dar a sua vida a favor dos outros. Nós vamos continuar, irmãos, depois falando mais sobre isso e desenvolvendo